Capítulo 10 O Homem das Águas. Era o comandante. Ned Land ergueu-se imediatamente. O taifeiro, quase estrangulado, saiu cambaleante. Apoiado a um canto da mesa, braços cruzados, o comandante fitava-nos com atenção. Após alguns instantes de silêncio, disse com voz clara e penetrante: Senhores, falo francês, inglês, alemão e latim. Entretanto, queria antes conhecê-los e ter tempo para refletir. Estou certo de que contaram a verdade. Sei agora que o acaso trouxe à minha presença o Sr. Pedro Anorax, professor de História Natural, e seu criado conselho, e Ned Land, o arpoador da fragata Abraham Lincoln. O homem expressava-se com grande facilidade e sem sotaque, mas não senti nele um compatriota. Prosseguiu. O senhor deve ter achado demasiada a minha demora em vir fazer-lhe esta segunda visita. Conhecia sua identidade, quis pensar maduramente a resolução que deveria adotar. As mais desagradáveis circunstâncias puseram-no na presença de um homem que rompeu relações com a humanidade. O senhor veio perturbar a minha existência. Involuntariamente, disse eu. Involuntariamente? Replicou-me, forçando um pouco a voz. Foi involuntariamente que Abraham Lincoln me perseguiu em todos os mares? Foi involuntariamente que o senhor embarcou nessa fragata? Foi involuntariamente que o mestre Land lançou o arpão contra o meu barco? Pareceu surpreender-me nestas palavras uma irritação a custo contida, mas eu tinha resposta para essas recriminações. O senhor ignora certamente as discussões que provocou a seu respeito. O senhor não sabe que os diversos acidentes que o seu submarino ocasionou agitaram a opinião pública mundial. Fiquei certo que a nossa fragata, perseguindo-o no Pacífico, julgava dar caça a possante monstro marinho no qual era necessário livrar o oceano. Os lábios do comandante entreabriram-se em leve sorriso e ele acrescentou em tom calmo. Professor, o senhor ousaria afirmar que a sua fragata não teria perseguido e bombardeado um barco submarino com a mesma fúria com que perseguir um monstro? O comandante Farragut não teria hesitado em fazê-lo. Fiquei, pois, embaraçado. O senhor há de admitir que sim, concluiu, que tenho o direito de tratá-los como inimigos. Nada me obrigava a dar-lhes hospitalidade. Se tinha de desfazer-me dos senhores, não havia interesse algum em revê-los. Mandaria recolocá-los sobre a plataforma do meu navio que lhes havia servido de refúgio. Mergulharia e esqueceria que algum dia tinham existido. Não era um direito meu? Era talvez o direito de um selvagem, de um homem civilizado não. Professor, replicou ele com vivacidade. Eu não sou aquilo que o senhor chama um homem civilizado. Rompi relações com toda a sociedade por motivos que só eu tenho direito de julgar. Não devo, portanto, obediência às regras da sociedade e espero que nunca mais torne a invocar tais regras diante de mim. Estas palavras foram pronunciadas com clareza. A cólera e o desdém haviam incendiado os olhos do desconhecido. Entrevi um passado fora do comum na vida daquele homem. Ele fizera-se livre e independente. Que navio resistiria ao choque de seu submarino? Eu contemplava o homem com pavor e curiosidade. Depois de longo silêncio, o comandante continuou a falar. Eis por que hesitei. Concluí, no entanto, que poderia conciliar meu interesse com a compaixão a que todo ser humano tem direito. Eis por que hesitei. Concluí, no entanto, que poderia conciliar meu interesse com a compaixão a que todo ser humano tem direito. Os senhores permanecerão a bordo do meu navio, já que a fatalidade aqui o lançou. Ficarão livres, relativamente livres, e em troca dessa relativa liberdade, eu lhes imporei uma condição. É esta. É possível que acontecimentos imprevistos me obriguem a prendê-los em suas cabinas por algumas horas ou por alguns dias, conforme o caso. Não desejando empregar violência, espero dos senhores, em tais oportunidades, obediência completa. Aceitam a condição? Pensava-se a bordo, portanto, coisas estranhas, mas não deviam ser presenciadas por pessoas que ainda respeitassem as leis da sociedade. Entre as surpresas que o futuro reservava, esta não devia ser a menor. Não aceitamos. Respondi. Contudo, peço-lhe permissão para lhe fazer uma pergunta. Uma só. Pode perguntar. O senhor disse que ficaremos livres a bordo. Que liberdade é essa? A liberdade de ir e vir, ver e até observar tudo o que passa aqui, salvo em raras circunstâncias. Enfim, a liberdade que eu e meus companheiros desfrutamos. Perdão, mas esta é a liberdade que tem todo prisioneiro a percorrer a prisão. Esta liberdade não nos pode bastar. É necessário que se contentam com ela. Como? Devemos renunciar ao direito de tornar a rever nossa partida, nossos amigos, nossos parentes? Exato. Contudo, renunciar ao jugo insuportável da terra não é talvez coisa tão penosa quanto supõe. Essa é boa! Nunca darei minha palavra de que não tentarei fugir. Não lhe pedi a sua palavra, mestre Land.
Isso é uma crueldade, disse eu. É clemência. Os senhores são meus prisioneiros. Eu poderia devolvê-los ao abismo do mar. Foram os senhores que me atacaram. Estou apenas garantindo o meu segredo, a minha sobrevivência. Nesse caso, temos apenas a escolha entre a vida e a morte? Exatamente. Meus amigos, disse eu, nada mais temos a dizer. Nenhum compromisso nos liga ao senhor do navio. Nenhum, professor, repetiu o comandante. Eu já o conhecia, professor Anorax. O senhor encontrará entre os meus livros a obra que escreveu sobre o fundo do mar. Eu a tenho lido constantemente. Um grande livro, mas o senhor não sabe tudo, porque ainda não viu tudo. Não lamentará o tempo passado em meu navio. Vai viajar pelo país das maravilhas. O senhor será meu companheiro de estudos em nova volta ao mundo submarino. Vai ver o que nenhum outro homem viu. Ele havia descoberto o meu fraco. Esqueci por um instante a liberdade perdida. Uma última pergunta, disse. Como devo chamá-lo? Sou para o senhor apenas o Capitão Nemo. E o senhor e seus companheiros são para mim somente os passageiros do Nautilus. O Capitão Nemo deu ordens a um taifeiro e voltou-se para os meus dois amigos. Uma refeição os espera no camarote de vocês. Tenham a bondade de acompanhar este homem. Os dois saíram. Almoçaremos juntos, professor. Segui o capitão, passando por um estreito corredor. A sala de jantar era decorada com gosto sóbrio. As porcelanas e os cristais eram de preço incalculável. Ao centro estava a mesa ricamente servida. O almoço compunha-se de certo número de pratos, de que o mar era exclusivo fornecedor e de iguarias que me eram desconhecidas. Perguntei ao capitão se todos os alimentos eram produtos do mar. Sim. O mar satisfaz todas as minhas necessidades. O mar não só me alimenta, como me veste. Tudo aqui é do mar. O mar é vasto reservatório da natureza. Nele reina a suprema tranquilidade. O mar não pertence aos tiranos. A 10 metros abaixo da superfície cessa o poder deles. Ah, professor, viva no seio dos mares. Somente aqui há independência. Aqui sou livre. O Capitão Nemo calou-se súbito. Teria falado demais? Depois retomou a impassibilidade habitual e disse para mim. Agora, se quiser visitar o Nautilus, estou a seu dispor.